Olá, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um roteiro. Esse é o roteiro 21 para a turma de oitavo ano. E o assunto que o roteiro traz esta semana é as revoltas do período regencial. Então a gente vai ver o que foi esse período regencial e quais foram essas revoltas, as suas motivações, por que elas aconteceram nesse período da nossa história do Brasil. Então, vamos lá? Então, vamos entender o seguinte. Regência. Então, esse período, chamado de regência, o período regencial, é aquele período que vai se dar após a abdicação de Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I abdica ao poder, ele renuncia ao trono, quem assume o poder é seu filho, Dom Pedro II, mas esse menino tem 5 anos de idade e ele está impedido de governar pela Constituição de 1824. Então, essa Constituição diz que, na menoridade do herdeiro do trono, né, quem vai governar em nome dele serão os regentes, por isso que é período regencial, tá? E este período regencial, ele vai até quando é proclamada a maioridade de Dom Pedro II, né, que essa maioridade é antecipada, e em 1840 termina esse período regencial, né? Então, de 1831 a 1840, esse período de tempo de 9 anos é chamado de período regencial, né? Devido a este problema, a este impedimento do príncipe herdeiro governar, porque ele era menor de idade. Então, eu tenho que ele vai ser governado pelos políticos, né? Que vão governar em nome do príncipe herdeiro Dom Pedro II, né? Então, a princípio, os regentes eram 3, né? Mas depois de 1834, a partir de um ato adicional, esta regência passa a ser una. Então, vou ter regências trinas e regências unas, né? Muito bem. Continuando. Então, esse período é um período bastante tumultuado da nossa história do Brasil, porque nele aconteceu muitas revoltas que vão sacudir o império, né? Essas revoltas são revoltas de caráter político, social, né? São revoltas que vão questionar o poder centralizado, esse centralismo político nas mãos do imperador, né? Eu tenho que a situação econômica também propicia essas revoltas, né? Então, eu tenho questões econômicas, questões sociais seríssimas que vão tumultuar, gerar revoltas em vários pontos do país, né? E essas revoltas serão combatidas pelas forças governamentais, pelas forças do governo que querem manter o Brasil unido em torno do governo central, em torno das regências, né? Os regentes não vão permitir esta fragmentação do território brasileiro, ao que aconteceu com a América Espanhola, que teve o seu território todo fragmentado em vários estados, né? Então, eu tenho que a cabanagem, a balaiada, a sabinada, os farrapos, a revolta dos malês foram as principais revoltas que tumultuaram a cena política durante o período regencial. Então, a cabanagem aconteceu no Pará, a balaiada aconteceu no Maranhão, a sabinada aconteceu na Bahia e a Guerra dos Farrapos aconteceu aqui no sul do país, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, né? Essas foram as principais revoltas do período regencial. Bom, a cabanagem, né? A cabanagem ela aconteceu aqui na região do Pará
Então, no início do período regencial, essa situação aqui era uma situação onde a população pobre vivia numa condição muito triste, né? Há muita miséria, né? Mestiços e índios viviam sofrendo com esta miséria, não havia trabalho, as condições de vida eram terríveis, então os cabanos, né? Por que cabanagem? Porque quem participa, quem se revolta contra esta situação são os ribeirinhos, né? Aquela população que vive à margem dos rios da região, chamados de cabanos. Então, por isso que é cabanagem. Então, os cabanos, né, sofriam com essa situação de miséria, eles já viviam às margens dos rios e sofriam com essa situação de miséria, com essa condição inadequada de vida. Então, essa situação de miséria, de distanciamento dos problemas da região com relação ao governo central, né? Essa situação provocou um sentimento de abandono, um sentimento de revolta para com o governo central. E isto vai fazer com que aquelas pessoas ali esse descontentamento daquela população vai gerar uma revolta contra o governo central, né? Muito bem. Então, contando com o apoio das tropas, inclusive tropas mercenárias, né? O governo vai contratar soldados estrangeiros para acabar com aquela revolta naquela região, né? E essa revolta dura 5 anos, 5 longos anos de sangrentos combates. O governo regencial ele consegue reprimir a revolta. Em 1840, muitos cabanos vão ser presos, mortos em combates, né? Então a revolta termina sem que os cabanos conseguissem atingir seus objetivos, mas é uma manifestação daquela população pobre, humilde, miserável, que pega em armas e promove ali um movimento que vai afetar o Império Brasileiro. Depois, a Sabinada. A Sabinada, ela acontece aqui na Bahia, em Salvador, né? Fica restrita ao município de Salvador. A Sabinada foi um levante armado ocorrido na Bahia entre novembro de 37 e março de 38. O palco principal desta rebelião foi Salvador, e por que é chamada de Sabinada? Porque o seu líder era Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, um médico, um jornalista, um revolucionário federalista, né? E quais foram as causas desta revolta? Então, a insatisfação diante da falta de autonomia política e administrativa para a província. O governo regencial, aos olhos desses revoltosos, era um governo ilegítimo, né? Eles queriam que Dom Pedro II governasse o país e não regentes, né? E os baianos também não gostaram da ideia desse recrutamento obrigatório imposto aos baianos em função da Guerra dos Farrapos, que já acontecia lá no Rio Grande do Sul, né? Então, essas são as causas principais da revolta da Sabinada. Muito bem. Então, essa revolta ela não tinha uma intenção separatista, não era um movimento separatista, né? A intenção deles era formar uma república ali, uma república baiense, né? Até que Dom Pedro II atingisse a maioridade, né? Portanto, essa insatisfação foi estritamente dirigida apenas aos governantes do período regencial, né? Então, é preciso entender o seguinte: a Sabinada, os seus líderes não pretendiam romper com a escravidão, pois desejava apenas o apoio das elites escravocratas, né? Que não ocorreu. Essa rebelião, então, afastou a população escrava, que não foi convencida pela promessa de concessão de liberdade, né?
aos que lutassem e apoiassem o governo republicano, né? Então, os revoltosos queriam atrair para a sua causa essa população escrava com a promessa de liberdade, mas essa promessa não convenceu esses escravos, né? Portanto, eles não lutaram e não apoiaram o governo republicano. Balaiada. Balaiada aconteceu aqui na província do Maranhão, né? Entre os anos 38 e 41, é uma revolta onde grande parte da população pobre do estado se revolta contra o domínio econômico dos grupos de fazendeiros que dominavam a região. Esses fazendeiros usavam da força e da violência para atingir seus objetivos, né? Então, balaiada porque eram populares, né? Populares que faziam balaios, né? Cestos, né? De palha. Então, o governo maranhense organizou suas forças militares e passou a combater fortemente esses revoltosos balaios, né? Com a participação de muitos escravos fugitivos, prisioneiros e trabalhadores pobres da região, os balaios conseguiram obter algumas vitórias no início dos conflitos, mas foram derrotados pelo governo, né? Em 1841, o líder Cosme Bento foi capturado e enforcado, e era o fim da revolta da balaiada, né? Muito bem, então era um movimento ali que aconteceu na província do Maranhão. Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha, aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Então, a Guerra dos Farrapos foi um conflito regional, foi um conflito contrário ao governo imperial brasileiro. Esta revolução tinha um caráter separatista, queria promover a independência do Rio Grande do Sul com relação ao Brasil, né? E proclamando ali uma república. Esta rebelião ocorreu na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, entre 20 de novembro de 35 a 1º de março de 45. Portanto, foi a rebelião mais longa desse período regencial. Inclusive, ela vai atravessar ao governo, vai continuar no governo de Dom Pedro II, né? Porque ele assume em 1840 e esta rebelião continua lá no sul do país, né? Então, eu tenho que foi uma grande revolta de caráter elitista, porque os líderes do movimento pertenciam à elite econômica da região, né? Então, os grandes proprietários de terra do Rio Grande do Sul estavam insatisfeitos com os altos impostos praticados pelo governo imperial e eles entendiam que a república era uma maneira de obterem vantagens políticas e vantagens econômicas, uma vez que a monarquia não atendia muito bem os seus interesses econômicos e políticos, né? Esta revolução farroupilha durou 10 anos e ela vai terminar por meio de um pacto de paz entre o governo imperial e os líderes dos revoltosos, né? Então, o Tratado de Poncho Verde representa uma vitória militar das tropas do Império, mais uma vitória política dos farrapos, né? Então, ficou ali um empate técnico entre o governo imperial e os líderes farrapos, né? Todos saíram ganhando com isso. O governo imperial, porque vai pacificar o país, e os farrapos, porque terão algum reconhecimento nas suas insatisfações, né? O governo vai atender algumas insatisfações desses líderes farrapos, né? Muito bem. Então, essas foram as revoltas. Sem esquecer de falar da revolta dos malês, que foi uma revolta que aconteceu ali também na Bahia, em Salvador, praticada pelos escravos de origem muçulmana, de fé muçulmana, que vão se insurgir contra a imposição que queriam lhe fazer da religião católica, né?
esta rebelião dos malês, mostra a organização desses escravos muçulmanos. É uma rebelião que durou um dia, mas mostrou para o governo imperial que os escravos muçulmanos tinham uma organização que eles até então não conheciam, né? Muito bem, hora da atividade. Então, leiam o texto do roteiro e respondam atentamente essas questões. Quais as principais revoltas ocorridas no período regencial? Qual revolta regencial prometia libertar os escravizados nacionais que participassem da luta armada, né? Qual o motivo que deflagrou a Guerra dos Farrapos? Quanto tempo ela durou? Muito bem. Espero que possam estar todos bem aí nos lares de vocês. Eu espero tê-los novamente no próximo roteiro. Muito obrigado pela atenção e até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado.